Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Sábio Global Pharma. Sei que demorei um pouco para trazer uma nova resolução, como ainda não tenho retornos do canal, tenho que me virar de outra forma também, mas estamos de volta. Hoje vamos fazer a leitura da RDC 430, publicada em 8 de outubro de 2020, que trata das boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte de medicamentos. Preparei esta versão de forma um pouco mais objetiva, para facilitar a compreensão. Mas, se vocês preferirem, posso gravar também a leitura completa, 100% na íntegra e fiel ao texto original, do jeitinho que fazíamos antes. Então já se acomode, e vamos começar a leitura da RDC 430, de 8 de outubro de 2020. Resolução de Diretoria Colegiada. RDC número 430, de 8 de outubro de 2020. Dispõe sobre as boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte de medicamentos. A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 15, incisos 3 e 4, aliado ao artigo 7º, incisos 3 e 4 da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao artigo 53, inciso 6, parágrafos 1º e 3º do Regimento Interno, aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada, RDC número 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve adotar a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada. Conforme deliberado em reunião realizada em 7 de outubro de 2020, e eu, diretor-presidente substituto, determino a sua publicação. Capítulo 1. Disposições preliminares. Seção 1. Objetivo. Artigo 1º. Esta resolução tem como objetivo estabelecer os requisitos de boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte de medicamentos. Seção 2. Abrangência. Artigo 2º. Esta resolução se aplica às empresas que realizam atividades de distribuição, armazenagem ou transporte de medicamentos, e também, quando aplicável, à armazenagem e ao transporte de produtos a granel. Parágrafo único. Esta resolução não se aplica à distribuição, armazenagem e transporte de matérias-primas, gases medicinais, rótulos e embalagens. Seção 3. Definições. Artigo 3º. Para efeito desta resolução, são adotadas as seguintes definições. Inciso 1. Armazenagem. Guarda, manuseio e conservação segura de medicamentos. Inciso 2. Armazenagem em trânsito. Conjunto de procedimentos temporários relativos ao trânsito da carga, incluindo o recebimento, guarda temporária, conservação e segurança de medicamentos. Inciso 3. Boas práticas de armazenagem (BPA). Conjunto de ações que asseguram a qualidade dos medicamentos durante a armazenagem, protegendo contra produtos falsificados, reprovados e ilegalmente importados, roubados, avariados ou adulterados. Inciso 4. Boas práticas de distribuição e armazenagem (BPDA). Ações que asseguram a qualidade dos medicamentos durante a distribuição e armazenagem. Inciso 5. Boas práticas de transporte (BPT). Conjunto de ações que asseguram a qualidade dos medicamentos durante o transporte e armazenagem em trânsito. Inciso 6. Cadeia de frio ou rede de frio. Processo que envolve armazenagem, conservação, manuseio, distribuição e transporte de produtos sensíveis à temperatura. Inciso 7. Contaminação. Introdução indesejada de impurezas químicas, microbiológicas ou matéria estranha. Inciso 8. Container. Ambiente usado para armazenar ou transportar produtos, podendo ter controle de temperatura. Inciso 9. Contrato de terceirização. Documento formal entre contratante e contratada, estabelecendo atribuições e responsabilidades. Inciso 10. Data de validade. Data limite para uso do medicamento, definida pelo fabricante com base em estudos de estabilidade. Inciso 11. Distribuição. Atividades relacionadas à movimentação de cargas, incluindo abastecimento, armazenagem e expedição, excluindo fornecimento direto ao público. Inciso 12. Distribuidor ou comércio atacadista. Comércio de medicamentos entre pessoas jurídicas ou para profissionais habilitados. Inciso 13. Expedição. Procedimentos relacionados ao embarque para fins de transporte. Inciso 14. Lote. Quantidade definida de produto com características homogêneas. Inciso 15. Manifesto de carga. Documento com a lista das mercadorias transportadas. Inciso 16. Medicamento termolábil. Medicamento cuja temperatura máxima permitida é de 8 graus Celsius.
Inciso 17, número de lote. Código composto por números e ou letras que identifica o lote. Inciso 18, operador logístico, chamado OL. Empresa com autorização de funcionamento para prestar serviços de transporte e ou armazenagem. Inciso 19, procedimento operacional padrão POP. Procedimento escrito que fornece instruções para operações gerais. Inciso 20, produto devolvido. Produto terminado, já expedido e comercializado, devolvido ao detentor do registro ou ao distribuidor. Inciso 21, produto a granel. Produto que já passou por todas as etapas de produção, porém sem embalagem final. Inciso 22, qualificação. Ações para comprovar e documentar que instalações, sistemas e equipamentos funcionam corretamente. Inciso 23, qualificação térmica. Verificação documentada de que a área ou equipamento mantém homogeneidade térmica. Inciso 24, quarentena. Retenção temporária de produtos enquanto aguardam decisão. Inciso 25, recebimento. Atividades relacionadas à chegada, conferência e entrada em estoque de medicamentos. Inciso 26, recolhimento. Ação de retirar do mercado lotes com desvios de qualidade ou riscos à saúde. Inciso 27, remessa ou entrega. Quantidade de medicamento enviada conforme uma ordem de compra. Inciso 28, sistema ativo de controle. Sistemas que controlam ativamente temperatura ou umidade. Inciso 29, sistema passivo de controle. Sistema sem controle ativo, como contêineres térmicos isolados. Inciso 30, transportador. Empresa que realiza o transporte do remetente ao destinatário. Inciso 31, devolução. Retorno ao fornecedor de medicamentos já integrados ao estoque do cliente. Capítulo 2, disposições gerais. Artigo 4º. Todas as partes envolvidas na produção, armazenagem, distribuição e transporte devem se responsabilizar pela qualidade e pela segurança dos medicamentos. Parágrafo único. A responsabilidade é compartilhada e inclui ações de recolhimento, independentemente de terem sido motivadas pela autoridade sanitária, pelo detentor do registro, pelo distribuidor ou pelo operador logístico. Artigo 5º. Os princípios das boas práticas de armazenagem, das boas práticas de distribuição e armazenagem, e das boas práticas de transporte devem ser observados também na logística reversa, quando os medicamentos estiverem sendo devolvidos ou recolhidos do mercado. Artigo 6º. As distribuidoras só devem fornecer medicamentos para empresas licenciadas e autorizadas pela autoridade sanitária competente para distribuir ou dispensar medicamentos. Parágrafo único. O fornecimento de radiofármacos deve ser realizado apenas por instituições licenciadas pela autoridade sanitária, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e por outras autoridades competentes. Artigo 7º. É permitida a aquisição de medicamentos de distribuidoras que não sejam as detentoras do registro, desde que a rastreabilidade seja garantida por meio do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, chamado SNCM. Parágrafo único. Quando o SNCM não se aplica, a rastreabilidade deve ser garantida pela comprovação documental de que a origem é lícita e autêntica. Artigo 8º. Os estabelecimentos que realizam distribuição, armazenagem ou transporte de medicamentos devem possuir um sistema de gestão da qualidade capaz de documentar, verificar e assegurar os requisitos que influenciam a qualidade dos produtos. Capítulo 3. Distribuição, armazenagem e transporte. Seção 1. Organização e administração. Artigo 9º. A estrutura organizacional da empresa deve estar descrita em um organograma. Parágrafo único. As responsabilidades de todo o pessoal devem constar nas descrições de cargos. Seção 2. Pessoal. Artigo 10º. A empresa deve ter funcionários em quantidade adequada e com qualificação suficiente, garantindo que as responsabilidades individuais não sejam excessivas a ponto de gerar risco à qualidade do produto. Artigo 11. Devem existir requisitos definidos sobre saúde, higiene e vestuário dos funcionários, de acordo com as atividades realizadas. Artigo 12. A empresa deve possuir um sistema de treinamento para funcionários que exerçam atividades com impacto no sistema de gestão da qualidade. Parágrafo 1º. Os funcionários devem receber treinamento inicial e periódico, compatível com a complexidade da atividade. Parágrafo 2º. Devem ser mantidos registros contendo identificação do treinado, data, carga horária, estratégia utilizada, conteúdo abordado e avaliação de eficácia. Parágrafo 3º. Os requisitos de treinamento de cada função devem estar definidos em políticas, programas, procedimentos e formulários.
Artigo 13. É proibido fumar, comer, beber, exceto água potável em área específica, mascar, manter plantas, alimentos, medicamentos pessoais, objetos pessoais ou quaisquer itens estranhos às atividades nas áreas de armazenagem, armazenagem em trânsito, recebimento e expedição. Seção 3. Sistema de gestão da qualidade. Artigo 14. O sistema de gestão da qualidade deve abranger todos os aspectos que influenciam a qualidade dos medicamentos ou serviços prestados. Artigo 15. Os processos que impactam na qualidade devem ser mapeados. Parágrafo único. Esses processos devem ser regidos por procedimentos operacionais padrão com geração de registros. Artigo 16. As ações do sistema de gestão da qualidade são responsabilidade de toda a empresa e devem ser desempenhadas por todos os colaboradores. Artigo 17. Qualquer divergência em relação aos requisitos do sistema de gestão da qualidade deve ser tratada como não conformidade. Artigo 18. A área responsável pelo sistema de gestão da qualidade deve ter autonomia e recursos para desempenhar as seguintes funções. Inciso 1. Garantir implementação e manutenção do sistema da qualidade. Inciso 2. Coordenar a gestão documental. Inciso 3. Elaborar, revisar e aprovar procedimentos operacionais padrão. Inciso 4. Manter programa de autoinspeções. Inciso 5. Manter programas de treinamento iniciais e periódicos. Inciso 6. Supervisionar atividades de recolhimento, incluindo simulações. Inciso 7. Receber e investigar reclamações. Inciso 8. Gerenciar produtos devolvidos. Inciso 9. Implementar sistema de controle e gerenciamento de mudanças. Inciso 10. Verificar requisitos legais de licença sanitária e autorização de funcionamento dos envolvidos na distribuição. Inciso 11. Gerenciar qualificação e calibração de equipamentos e instrumentos. Inciso 12. Registrar, investigar e adotar ações corretivas e preventivas. Inciso 13. Gerenciar resíduos. Inciso 14. Garantir integridade e rastreabilidade dos medicamentos e dados comerciais. Inciso 15. Implementar programa de manejo de pragas com agentes seguros e regularizados. Inciso 16. Realizar comunicações previstas aos órgãos sanitários e comunicar parceiros comerciais e autoridades policiais quando houver roubo ou suspeita de falsificação. Inciso 17. Garantir destinação adequada a produtos falsificados. Subseção 1. Documentação. Artigo 19. A gestão de documentos deve definir orientações para a elaboração, revisão, aprovação, distribuição, controle, treinamento, codificação, guarda e descontinuação de documentos físicos ou eletrônicos. Artigo 20. Os procedimentos operacionais padrão devem ser seguidos e estar disponíveis nos locais de trabalho. Artigo 21. Os procedimentos operacionais padrão devem estar sempre atualizados e coerentes com a prática realizada. Artigo 22. Os procedimentos devem ser compreensíveis aos funcionários e não podem apresentar ambiguidades. Artigo 23. Os registros físicos ou eletrônicos devem ser facilmente recuperáveis e armazenados com segurança contra modificações não autorizadas, danos ou perda. Parágrafo 1º. Correções devem ser justificadas e permitir a leitura do dado original. Parágrafo 2º. Registros eletrônicos devem possuir cópias de segurança. Artigo 24. Procedimentos operacionais padrão e registros devem ser mantidos por, no mínimo, 5 anos após sua descontinuação. Parágrafo único. O acesso deve ser restrito a pessoas autorizadas pelo Sistema de Gestão da Qualidade. Subseção 2. Reclamações. Artigo 25. A empresa deve disponibilizar um serviço de atendimento para o recebimento de reclamações. Artigo 26. Reclamações relacionadas à qualidade, autenticidade, legalidade, integridade ou eventos adversos devem ser registradas e investigadas. Parágrafo 1º. A responsabilidade pela investigação acompanha o papel de cada ente da cadeia. Parágrafo 2º. A investigação deve classificar as reclamações como procedentes ou não procedentes. Parágrafo 3º. A investigação deve definir causa raiz, avaliar impactos e recomendar recolhimento quando necessário. Parágrafo 4º. Outros lotes podem ser incluídos na análise quando a causa raiz indicar risco. Parágrafo 5º. Devem ser implementadas ações corretivas quando a reincidência representar risco ao paciente. Artigo 27. Reclamações de desvios de qualidade devem ser registradas separadamente das relacionadas à distribuição, armazenagem ou transporte. Parágrafo único.
Reclamações de qualidade devem ser repassadas ao fabricante ou detentor do registro e os resultados da investigação devem ser anexados ao registro inicial. Subseção 3. Recolhimento. Artigo 28. O recolhimento deve seguir esta resolução, sem prejuízo do que está previsto na Resolução RDC nº 55 de 17 de março de 2005, e suas atualizações. Artigo 29. A coordenação do recolhimento é responsabilidade do detentor do registro do medicamento. Parágrafo único. A participação de distribuidoras, armazenadoras ou operadores logísticos deve ser proporcional à sua participação no mapa de distribuição e à causa raiz do recolhimento. Artigo 30. Os mapas de distribuição devem ser rapidamente recuperáveis por um período compatível com a validade dos medicamentos distribuídos. Parágrafo 1º. Os dados cadastrais das empresas constantes no mapa devem estar atualizados, com informações suficientes para contato postal, telefônico e eletrônico. Parágrafo 2º. Uma simulação anual deve ser feita para o pior cenário da rede, comparando unidades distribuídas e unidades localizadas, para testar a eficácia do recolhimento. Artigo 31. O detentor do registro deve ser consultado antes que outro participante da cadeia execute o recolhimento. Artigo 32. Ao final do recolhimento deve ser elaborado o relatório contendo a avaliação da eficácia das comunicações realizadas e do percentual de unidades recuperadas. Artigo 33. Todos os clientes e as autoridades sanitárias competentes, de todos os países que tenham recebido o medicamento, devem ser notificados imediatamente quando houver necessidade de recolhimento. Parágrafo único. O responsável pelo recolhimento deve manter registros das notificações e seus comprovantes. Subseção 4. Devoluções. Artigo 34. Antes que o medicamento devolvido seja reintegrado ao estoque comercial, os seguintes fatores devem ser avaliados e registrados. Inciso 1. Motivo da devolução. Inciso 2. Condições de armazenagem e transporte usadas pelo comprador. Inciso 3. Integridade da embalagem secundária. Inciso 4. Prazo de validade. Artigo 35. Se não for possível garantir que o medicamento devolvido mantém seu padrão de qualidade, ele deve ser rejeitado. Artigo 36. Medicamentos objeto de furto, roubo ou apropriação indevida devem ser rejeitados, mesmo que recuperados. Parágrafo 1º. Medicamentos sem dano à embalagem e aos dispositivos de segurança e cuja qualidade, segurança e eficácia possam ser comprovadas por análise de risco feita pelo distribuidor, podem ser reintegrados ao estoque, exceto medicamentos termolábeis. Parágrafo 2º. O parágrafo anterior não se aplica a medicamentos sensíveis à temperatura. Subseção 5. Autoinspeções. Artigo 37. Processos com impacto na qualidade devem passar por autoinspeções com frequência definida e justificada pela empresa. Artigo 38. As autoinspeções devem ser feitas por profissionais que não tenham vínculo hierárquico com o processo ou departamento inspecionado. Parágrafo único. Esses profissionais devem ser capacitados especificamente para autoinspeção. Artigo 39. As autoinspeções devem gerar relatórios contendo, no mínimo: inciso 1. Identificação da equipe de inspetores. Inciso 2. Período avaliado. Inciso 3. Não conformidades identificadas. Inciso 4. Ações corretivas e preventivas com prazos. Inciso 5. Acompanhamento da eficácia das ações. Inciso 6. Avaliação e concordância das chefias envolvidas e da alta direção. Subseção 6. Qualificações e validações. Artigo 40. Equipamentos e sistemas informatizados devem ser qualificados e validados antes do uso ou após qualquer mudança significativa. Parágrafo único. A análise de risco pode dispensar a qualificação ou validação de equipamentos sem impacto relevante na qualidade. Artigo 41. A empresa deve manter um programa de manutenção preventiva para equipamentos que impactem a qualidade. Seção 4. Instalações de armazenagem. Artigo 42. Para exercer a atividade de armazenagem de medicamentos, a empresa deve possuir, no mínimo, as seguintes áreas. Inciso 1. Área de recebimento e área de expedição separadas. Inciso 2. Área de armazenagem geral de medicamentos. Inciso 3. Área ou local para armazenagem de medicamentos devolvidos. Inciso 4. Área ou local para armazenagem de medicamentos reprovados, vencidos, recolhidos, suspeitos de falsificação ou falsificados. Inciso 5. Área ou local para armazenagem de medicamentos sujeitos a controle especial, quando aplicável.
Inciso 6. Área ou local de quarentena quando aplicável. Inciso 7. Área de armazenagem de medicamentos com radionuclídeos quando aplicável. Inciso 8. Depósito de materiais de limpeza. Inciso 9. Área administrativa. Inciso 10. Áreas de cantina, refeitórios, vestiários, sanitários e lavatórios, sem comunicação direta com áreas de armazenagem. Parágrafo 1º. Se não for possível separar fisicamente as áreas de recebimento e expedição, a empresa deve adotar alternância de horários, delimitação de área comum ou codificação por cores. Parágrafo 2º. As áreas destinadas a devolvidos, reprovados, controlados e radionuclídeos devem ser separadas e ter acesso restrito. Parágrafo 3º. A quarentena física pode ser substituída por sistema informatizado qualificado. Parágrafo 4º. As áreas devem proteger os produtos contra intempéries e animais. Artigo 43. As áreas de armazenagem devem ter instrumentos adequados para controle e monitoramento de temperatura e umidade. Parágrafo 1º. A posição dos instrumentos deve seguir o estudo de qualificação térmica da área. Parágrafo 2º. Se a leitura for intermitente, deve ocorrer nos períodos de maior criticidade. Parágrafo 3º. Os registros de monitoramento devem ser mantidos por, no mínimo, 2 anos. Parágrafo 4º. Os instrumentos devem ser calibrados antes do primeiro uso e em intervalos definidos pela empresa, com justificativa técnica. Artigo 44. As instalações devem ter dimensão compatível com o volume das operações. Artigo 45. As superfícies das instalações devem ser lisas, sem rachaduras e sem desprendimento de pó, para facilitar a limpeza e evitar contaminação. Artigo 46. As instalações devem ser limpas com equipamentos e agentes de limpeza aprovados. Parágrafo único. As operações de limpeza devem ser registradas. Artigo 47. A iluminação deve ser adequada para garantir segurança e precisão nas operações. Artigo 48. A área de manutenção, quando existir, deve ser separada das áreas de armazenagem. Parágrafo único. Reparos, manutenções e calibrações não devem comprometer a qualidade dos medicamentos. Seção 5. Armazenagem. Artigo 49. Medicamentos avariados devem ser retirados do estoque utilizável e armazenados separadamente como reprovados. Artigo 50. As condições de armazenagem devem seguir as especificações do detentor do registro. Artigo 51. Os medicamentos não devem ser colocados diretamente no chão ou encostados nas paredes. Devem manter distância mínima do telhado e não devem estar expostos à luz solar direta. Artigo 52. Os paletes devem ser feitos de material que permita a limpeza e não represente risco de contaminação, como madeira tratada, alumínio ou materiais plásticos. Artigo 53. A armazenagem deve seguir um sistema lógico de endereçamento que evite trocas e permita a localização precisa dos produtos. Artigo 54. A armazenagem deve obedecer à configuração de carga definida para o medicamento. Parágrafo único. O mesmo se aplica ao transporte e à armazenagem em trânsito. Artigo 55. Devem ser realizados inventários periódicos do estoque. Parágrafo único. Qualquer discrepância deve ser registrada e investigada para evitar misturas, faturamento incorreto ou furtos. Seção 6. Recebimento e da expedição. Artigo 56. Cada operação de recebimento deve verificar e registrar. Inciso 1. Condições de transporte e armazenagem, incluindo temperatura, umidade e luz quando aplicável. Inciso 2. Números de lote, prazos de validade e quantidades recebidas, comparando com pedidos e notas fiscais. Inciso 3. Integridade da carga. Artigo 57. Cargas que não atendam aos requisitos devem ser devolvidas imediatamente ou colocadas em quarentena enquanto aguardam decisão da garantia da qualidade. Artigo 58. O fracionamento de medicamentos a partir das embalagens de transporte não deve violar a embalagem secundária. Parágrafo único. O fracionamento deve seguir ordens de separação específicas e gerar registro com conferência ao final. Artigo 59. Os arquivos eletrônicos relacionados à expedição devem conter, no mínimo, inciso 1, data da expedição ou recebimento. Inciso 2, razão social, endereço e CNPJ do transportador. Inciso 3, nome completo e documento do motorista. Inciso 4, razão social, endereço e CNPJ do destinatário. Inciso 5, descrição dos medicamentos, incluindo nome e apresentação. Inciso 6. Quantidade, números de lote e data de validade.
Inciso 7. Condições de transporte e armazenagem aplicáveis, incluindo identificação do veículo e número de série do equipamento de monitoramento. Inciso 8. Número da ordem de entrega. Inciso 9. Número da nota fiscal. Artigo 60. As notas fiscais emitidas devem conter os números de lote e a origem dos medicamentos transacionados. Artigo 61. O ordenamento da carga nos veículos ou contêineres deve evitar danos aos medicamentos. Parágrafo único. O carregamento deve ser feito cuidadosamente, seguindo o princípio primeiro que entra, último que sai, quando aplicável. Artigo 62. Os cronogramas de entrega e as rotas devem ser estabelecidos conforme necessidades e condições locais. Seção 7. Transporte e armazenagem em trânsito. Artigo 63. São obrigações dos contratantes dos serviços de transporte de medicamentos. Inciso 1. Qualificar os transportadores. Inciso 2. Fornecer orientação e assistência técnica em casos de acidentes com medicamentos, junto ao responsável técnico da transportadora. Artigo 64. São obrigações das empresas transportadoras. Inciso 1. Ter um manifesto de carga com previsão de desembarque. Inciso 2. Monitorar as condições de transporte, como temperatura, acondicionamento e umidade, usando instrumentos calibrados. Inciso 3. Aplicar sistemas ativos ou passivos de controle de temperatura e umidade, conforme as necessidades do medicamento. Inciso 4. Fornecer ao contratante dados das condições de conservação durante o transporte e durante a armazenagem em trânsito. Inciso 5. Garantir acesso restrito aos medicamentos. Inciso 6. Entregar e receber medicamentos apenas de empresas autorizadas e licenciadas. Parágrafo 1º. O controle de temperatura e umidade pode ser dispensado quando a rota utilizar condições de transporte previamente qualificadas. Parágrafo 2º. O monitoramento pode ser dispensado quando o transporte durar menos de 8 horas, for direto ao ponto de dispensação, e forem usadas embalagens térmicas qualificadas para o tempo e condições da rota. Artigo 65. Os sistemas de transporte devem possuir mecanismos que indiquem acessos não autorizados. Parágrafo único. É proibido ao transportador violar a carga transportada. Artigo 66. As diretrizes das instalações de armazenagem, da armazenagem e do recebimento e expedição desta norma também se aplicam à armazenagem em trânsito. Artigo 67. Veículos, equipamentos e contêineres não devem expor medicamentos a condições que afetem a estabilidade, a embalagem ou provoquem contaminação. Artigo 68. Os veículos, equipamentos e contêineres devem ter manutenção e limpeza adequadas. Artigo 69. Medicamentos recolhidos, devolvidos ou suspeitos de falsificação devem ser claramente identificados e, quando possível, segregados durante o transporte. Artigo 70. O transporte compartilhado com outras categorias de produtos só é permitido quando os riscos forem analisados, controlados e considerados aceitáveis. Artigo 71. Em caso de sinistro, roubo ou furto de medicamentos radiofármacos, a Comissão Nacional de Energia Nuclear deve ser comunicada. Seção 8. Terceirização. Artigo 72. A terceirização de atividades reguladas por esta norma deve ser aprovada previamente pelo Sistema de Gestão da Qualidade da empresa contratante. Parágrafo 1º. A aprovação é resultado da qualificação do prestador de serviço contratado. Parágrafo 2º. A qualificação do fornecedor deve ser baseada na verificação de requisitos específicos e deve ser registrada. Parágrafo 3º. O status de fornecedor qualificado deve ser reavaliado periodicamente, por meio de indicadores definidos pela empresa. Artigo 73. O contrato entre contratante e contratado deve estabelecer claramente as responsabilidades de cada parte. Parágrafo único. O contrato deve prever que qualquer subcontratação só pode ocorrer com aprovação prévia do contratante original. Artigo 74. O contratante deve fornecer ao contratado todas as informações necessárias para a execução correta das operações, conforme o registro do medicamento e demais exigências legais. Artigo 75. Tanto o contratante quanto o contratado devem ser capazes de cumprir os requisitos legais e regulatórios aplicáveis às suas funções. Artigo 76. O contratado deve possuir instalações adequadas e pessoal qualificado para executar o serviço solicitado pelo contratante. Seção 9. Medicamentos termoláveis. Artigo 77. A exposição de medicamentos termoláveis à temperatura ambiente deve ser minimizada durante recebimento e expedição.
Quando necessário, devem existir áreas refrigeradas próximas às áreas de movimentação. Parágrafo único. O tempo total de exposição à temperatura ambiente deve ser registrado. Artigo 78. A armazenagem de medicamentos termoláveis deve seguir as recomendações do detentor do registro e ocorrer em ambiente qualificável termicamente. Artigo 79. Equipamentos usados na armazenagem de medicamentos termoláveis devem possuir, além da energia principal, uma fonte alternativa que garanta funcionamento imediato em caso de falha da energia primária. Artigo 80. Devem existir planos de contingência para proteger os medicamentos termoláveis em caso de falha de energia elétrica ou falha dos equipamentos. Artigo 81. Podem ser usadas alternativas emergenciais de resfriamento, como nitrogênio líquido ou gelo seco, desde que mantenham as condições de conservação definidas pelo detentor do registro. Parágrafo único. Devem ser adotadas precauções para evitar temperaturas abaixo do mínimo permitido. Artigo 82. Quando não houver sistema de barreira para os locais de armazenagem, a movimentação de estoque deve ser planejada para minimizar variações de temperatura. Artigo 83. O transporte de medicamentos termoláveis deve ser realizado em meio qualificável do ponto de vista térmico. Artigo 84. A temperatura deve ser monitorada e controlada durante a armazenagem e durante o transporte. Artigo 85. A disposição e a montagem das cargas devem seguir orientação do detentor do registro, com base nos estudos de qualificação da cadeia de frio. Parágrafo único. A disposição das cargas deve evitar a exposição direta dos medicamentos aos agentes refrigerantes. Capítulo 4. Disposições finais. Artigo 86. O descumprimento desta resolução constitui infração sanitária, conforme a Lei nº 6.437. De 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis. Artigo 87. Ficam revogadas. Inciso 1. A Resolução RDC nº 304, de 17 de setembro de 2019. Inciso 2. A Resolução RDC nº 360, de 27 de março de 2020. Artigo 88. Ficam restauradas. Inciso 1. A Portaria nº 802, de 8 de outubro de 1998. Inciso 2. A Resolução RDC nº 320, de 22 de novembro de 2002. Parágrafo 1º. Ficam resguardados os direitos de terceiros, no período entre 16 de março de 2020 e a data imediatamente anterior à publicação desta resolução, desde que essas pessoas tenham agido de boa fé e conforme a Resolução RDC nº 304, de 2019. Parágrafo 2º. Os atos revogados serão automaticamente anulados a partir da data de entrada em vigor desta resolução. Artigo 89. Fica estabelecido o prazo de 1 ano, contado da entrada em vigor desta resolução, para aplicação das ações necessárias ao cumprimento dos incisos 2 e 3 do artigo 64. Parágrafo 1º. Durante esse período, as empresas devem gerar estudos de mapeamento de temperatura e umidade para definir as medidas de controle ativo ou passivo a serem aplicadas aos sistemas de transporte. Parágrafo 2º. Durante esse prazo de adaptação, os dados obtidos não geram obrigações adicionais relacionadas ao controle de temperatura e umidade, mesmo quando estiverem fora da faixa de aceitação, desde que a qualidade dos medicamentos seja preservada. Parágrafo 3º. A transição também se aplica à armazenagem em trânsito. Artigo 90. Esta resolução entra em vigor em 16 de março de 2021. Parágrafo único. Os artigos 7 e 87 e os incisos 1 e 2 e o parágrafo 1º do artigo 88 entram em vigor imediatamente na data de publicação. Assinatura: Antônio Barra Torres. Se este conteúdo te ajudou de alguma forma, peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal. Esses gestos simples me incentivam a continuar produzindo conteúdo e também ajudam a espalhar conhecimento para muito mais pessoas. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você quiser a leitura completa desta resolução, ou preferir a leitura de qualquer outra RDC ou instrução normativa, seja a versão íntegra ou resumida, é só pedir nos comentários. Até o próximo vídeo.